Dentro do ponto. Fala pessoal, aqui é o Dentro do Ponto, um quadro do Outro Ponto Podcast, onde a gente faz a leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem, juntos com você. E na quarta-feira, dia 3 de abril, temos o nosso Momento Hipertexto. Pense em algumas virtudes que você considera rara nos dias de hoje. Muitas, é verdade. Eu pensei em paciência. O Brasil, por exemplo, figura entre os países com maiores índices de transtorno de ansiedade no mundo. E uma das palavras contrárias à ansiedade é a paciência. É claro que nosso contexto socio-tecnológico-cultural não nos permite ser calmos, tranquilos ou pacientes. É tudo para ontem. Até mesmo uma suposta demora em responder uma mensagem pode gerar um desconforto e um mal-entendido. Contudo, nosso referencial de virtudes e comportamento não é esse. Nosso referencial é Deus. Pelo menos deveria ser. É claro que não conseguimos agir e esperar como Ele. Porém, sua sabedoria e capacidade de espera ajudaram a deflagrar o mal, tal qual ele é. Temos sede por justiça e queremos respostas para já. Mas aprendamos de Cristo. Aprendamos com a parábola da semente. Aprendamos a esperar o tempo de maturação para que a verdade apareça. Sobre ansiedade e paciência, compare seu estado emocional com o que se apresenta nos textos a seguir. E como sabem, aqui na quarta-feira temos uma lista de textos que nos ajudam a embasar melhor o estudo da semana. E o primeiro texto é Mateus 13, de 47 a 50, que diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, os lançam fora. Assim será a consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e irão lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Seguindo aqui temos Apocalipse, o capítulo 20, dos versos 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seguindo aqui temos Romanos 2, de 5 a 11. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porém, para com Deus não há acepção de pessoas. Seguindo aqui temos Gálatas 6, de 7 a 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Seguindo aqui temos 2 Pedro
capítulo 3, os versos 9 e 10. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Seguindo aqui, temos Apocalipse 12, de 7 a 12, que diz o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Seguindo aqui, temos João, no capítulo 15, dos versos de 1 a 6. Trata-se de uma fala de Jesus, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atirará, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver ligada à videira. Assim também vós, se não estiveres ligados a mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver ligado em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará, e será lançado ao fogo. Voltando a Apocalipse, temos o capítulo 15, no verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá o Senhor e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E para encerrar, temos Filipenses 2, de 9 a 11, que diz o seguinte: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E aí, para fechar a quarta-feira, temos duas perguntinhas. A primeira é: qual é a relação das passagens com o texto-chave? Que essa semana é Mateus 13, 24 ao 30 e depois do 36 ao 43. E a segunda pergunta é: você acredita ter a capacidade de esperar que a vontade de Deus apareça? Bom, pessoal, esse foi mais um Dentro do Ponto, a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem. E para mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para a gente interagir com vocês. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Amazon Music, Google Podcast. E para um estudo e um comentário mais completo da lição da Escola Sabatina, fique de olho no nosso programa semanal, o Outro Ponto Podcast. Até a próxima.